Uma das pedras fundamentais do viver a vida na Fraternidade Rosa Cruz é a questão da involução, evolução e epigênese. Aí eu vou demorar 2 minutos para explicar e finalizo. Involução, por aí, é visto como um retrocesso. Na Fraternidade Rosa Cruz, involução é quando o espírito mergulha na matéria. Conforme o espírito vai mergulhando na matéria, o que acontece com a matéria? O espírito evolui. Para a matéria receber o espírito, a matéria tem que passar por transformações que são adaptações. Se a matéria não se modificar, não se adaptar, não tem como o espírito habitar na matéria. Então, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que o espírito evolui, a matéria evolui. Isso é claro? Não há nenhum processo instantâneo na natureza. Tudo se desenvolve com extraordinária lentidão. Contudo, embora lentíssimo, esse progresso é absolutamente seguro e alcançará a suprema perfeição. Tal como existem estágios progressivos na vida humana, infância, adolescência, virilidade e velhice, assim também existem no macrocosmo diferentes estágios correspondentes a diversos períodos da vida microcósmica. A partir do momento em que o ego individualizado manifesta consciência própria, deve ele prosseguir, expandindo essa consciência sem ajuda externa. A experiência e o pensamento devem então tomar o lugar dos mestres externos. O período de tempo dedicado à aquisição de consciência do eu e à construção dos veículos por cujo intermédio se manifesta o espírito do homem é denominado involução. Então veja, o período em que o espírito mergulha na matéria, em que sua força vital é direcionada para dentro na construção de seus veículos, veículos que hoje conhecemos como corpo físico, corpo vital ou corpo etéreo, corpo de desejos e a mente, esse período dedicado a esta construção de mergulho na matéria é então, na filosofia Rosa Cruz, conhecida como involução. Perceba que conforme o espírito vai involuindo, ou seja, mergulhando na matéria, a matéria vai passando por transformações, modificações, né? De modo que o espírito possa, então, ter plena capacidade de manifestação. Se a matéria não passar por essas adaptações, por essas transformações, ou seja, se a matéria não evoluir, o espírito não pode involuir, ou seja, a matéria não pode portar o espírito. Se a matéria não se adaptar, o espírito fica incapaz de se manifestar. Seria mais ou menos como se o espelho não tivesse capacitado para refletir a imagem da pessoa que está de frente. É como se o espelho não tivesse adaptado para refletir a luz que recebe da pessoa. Então a imagem ficaria distorcida. Todas as vezes que a matéria consegue permitir a manifestação do espírito, então temos a estética, né? Temos a ética da forma, né? Que é a capacidade da matéria expressar o que o espírito deseja ou impõe a ela, né? Por assim dizer. Isso tudo é involução, mas veja, concomitantemente à involução do espírito, a matéria evolui. Então, conforme o espírito involui, a matéria evolui, né? Ao mesmo tempo, concomitantemente. No entanto, mesmo que a evolução da matéria ocorra ao mesmo tempo que a involução do espírito,
a evolução do espírito, não a evolução da forma, da matéria. Isso já está acontecendo desde o início. Agora, a evolução do espírito acontece somente quando há consciência do eu. A partir do momento em que o espírito ganhou consciência de si mesmo, ou seja, consciência do eu, a energia vital que antes era direcionada para dentro, para a construção dos veículos, corpo físico, corpo vital, corpo de desejos e a mente, ela então passa a ser direcionada para fora. Então a mesma força que antes era direcionada para dentro é agora direcionada para fora. Esse período de direcionamento da energia para fora e de consciência de si mesmo, consciência do eu, é então conhecido como evolução do espírito. Então, o período subsequente de existência, durante o qual o ser humano, agora individual, desenvolve consciência própria até convertê-la em divina onisciência, é chamada evolução. Então, veja, a evolução vai desde a consciência de vigília atual, consciência objetiva, até o homem alcançar a divina onisciência, né? Consciência de tudo. Então, esse seria o estágio final da evolução. Então, a mesma força que o homem agora emprega ou irradia para fora para construir estradas de ferro e vapores, antes, né, empregava-se internamente para a construção de veículos, né, através do qual pudesse manifestar-se. Esse veículo é tríplice, analogamente ao espírito que o construiu. A força evolui, construída pelo espírito. Durante essa construção, o espírito involui, até que nela penetrando, partiu para a própria evolução. Então, o espírito involui, a matéria evolui. Mas até que a partir do ponto em que o espírito ganhou consciência, a própria evolução do espírito inicia. Isso é bem importante. Só para atualizar, né, na época do Max Heindel, início do século XX, né, então ele colocou exemplos da época, né, construção de estradas de ferro, vapores, né. Hoje em dia nós temos uma tecnologia um pouco avançada. A gente acabou de ter uma sonda que chegou em Júpiter, né. Temos aí robôs andando em Marte, né. Temos uma série de tecnologias muito mais avançadas. Você vê o quanto que em 100 anos, cento e poucos anos, essa força direcionada para fora construiu, né? Internet, tecnologia e tudo mais, né? É uma tristeza ver o homem usando também tanta tecnologia para se divertir, né? É impressionante também como, fazendo uma crítica, né? Como a gente consegue hoje usar tecnologias de ponta, né? Realidades virtuais, por exemplo, uma série de tecnologias apenas para ter prazer, entretenimento e esse tipo de passatempo, né, com tamanha tecnologia, com tamanho poder direcionado para fora. Na segunda parte do conceito Rosa Cruz do Cosmos, livro base da filosofia Rosa Cruz, nós encontramos um conhecimento batizado por Max Heindel de cosmogênese, né, ou seja, origem do cosmos. E antropogênese também, origem do homem. O conceito Rosa Cruz do Cosmos é dividido em 3 partes. Nós estamos falando da parte do meio, né? A segunda parte. E nessa segunda parte existe um subcapítulo conhecido como os 7 períodos, né? Que é fundamental para você entender o esquema da evolução, tanto do cosmos, da origem do cosmos e a evolução do cosmos, como também da origem do homem e a evolução do homem, né? Então, esse esquema evolutivo é dividido em 7 períodos. Esses 7 períodos, para você poder ter uma visualização dele, é legal você também ter o diagrama 2 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, porque esse diagrama ele dá para você os 7 mundos, né, que existem para a manifestação desse grande dia que vivemos, né? Tanto nós, homens, seres humanos,
emprestamos os materiais desses 7 mundos, né, representados aí de um jeito possível, né, no diagrama 2 do conceito, e esses mundos eles foram ganhando forma, ganhando expressão durante os 7 períodos, né, que constitui o esquema de evolução. Então nós estamos falando de 7 mundos e de 7 períodos. Nós, seres humanos, na filosofia Rosa Cruz, ganhamos os nomes de espíritos virginais, né? Porque foi a onda de vida criada pelo nosso Deus, inicialmente, né? E aí, após essa criação, né, como mônadas, né, ou seja, como chispas, chamas de Deus, né, nós então começamos uma peregrinação lá do mundo próximo ao mundo de Deus. Você vai ver no diagrama 2, como vocês estão vendo nesse desenho, o mundo do espírito virginal. Essa é a nossa casa, que é a casa, esse mundo que está muito perto do mundo de Deus, né? Onde tem esse triângulo aqui, né? Dá para ver na parte superior do diagrama 2. Aí logo abaixo nós temos o mundo dos espíritos virginais, certo? Então o homem começa a mergulhar, né, no mundo do espírito divino, mundo do espírito de vida, até chegar na região do mundo do pensamento abstrato, né? E aí, depois, mundo da região do pensamento concreto, mundo do desejo, região etérica do mundo físico e região química do mundo físico. Então, veja, ele parte lá de cima, né, perto do mundo de Deus, e vai descendo até chegar na região do mundo físico, mundo química, região química do mundo físico. Esse período de mergulho, como já foi falado, é conhecido como involução, né? Conforme a matéria vai evoluindo para receber o espírito vai involuindo, tá certo? Como já foi falado. 3 são os períodos em que ocorre a evolução. Conhecido na filosofia Rosa Cruz como período de Saturno, vocês estão vendo à esquerda, período solar, período lunar e a primeira parte do período terrestre. Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo aqui uma chave, né, em preto, embaixo dessa chave, involução do espírito, né? É a construção dos veículos por cujo intermédio se manifesta o espírito do homem. Então você tem o período Saturno, em azul clarinho aqui, em que o homem ganhou o átomo semente do corpo físico e construiu o corpo físico junto com a ajuda dos Elohims, né, que são os deuses, mais especificamente os tronos ou senhores da chama, né. Depois nós migramos para o período solar, descemos, ganhamos uma densidade material e construímos com a ajuda de Elohims o corpo vital. Depois o período lunar, corpo de desejos. Essa foto está errada, está escrito período de lunar, mas é período lunar só, mente, corpo de desejos. E a primeira parte do período terrestre foi dada-nos a mente, pelos senhores da mente. Ganhando a consciência de si mesmo, o homem passa a evoluir enquanto espírito. O espírito, então, passa a evoluir. E aí tem a consciência de vigília, terá como meta a onisciência divina. Então, na segunda parte do período terrestre, que é a atual, agora na parte direita da chave aqui, dessa figura, né, nós temos a consciência objetiva. Ou seja, a gente, por meio da representação imaginativa, né, conseguimos perceber o mundo exterior, né? Conseguimos, inclusive, diferenciar o eu do outro, né? E o homem compreende que é separado e, desde então, a consciência do eu, o egoísmo, predomina, né? Antigamente, nós não tínhamos essa consciência do eu, tínhamos uma consciência mais de totalidade. A primeira iniciação
conhecida como batismo, né? O homem é levado justamente para o início da época, a consciência do homem é levado, né? Para o início da época Atlante, antes do homem receber a mente, para que agora, com a consciência objetiva, ele consiga incorporar essa consciência de vigília do si mesmo, também a noção de que nós não somos seres separados, né? E aí você começa a eliminar o egoísmo. Então, na primeira iniciação, a pessoa ganha de novo essa consciência da coletividade, mas agora não como um estado autômato, e inconsciente, mas por ter ultrapassado a linha de ser autômato, ganhado autonomia. Agora o homem é um ser autônomo, consciente, e ele com essa consciência busca a totalidade, né? É um outro estágio de coletividade, não é um estágio primitivo, né? Como acontecia com as tribos, como acontecia com as nações e ainda acontecem principalmente em povos mais orientais, em povos do centro da África, né? Em tribos, mesmo em qualquer região do mundo, né? Tribos que você tem ainda esse estado de consciência não civilizada, né? Não civilizada no sentido de que ainda é virgem, né? Ainda está em contato direto com a natureza. Então a tribo é um ser e cada indivíduo dessa tribo é um pedaço desse ser maior do que eles mesmos, né? Agora o homem vai fazer a mesma coisa, só que com consciência, né? Depois de ter passado pela civilização ou pelo ganho de consciência. No segundo período de Júpiter, né, que na verdade é o quinto período, né, mas o segundo período da evolução, o homem ganha a consciência pictórica de si mesmo, né? Então, quando o homem no período de Júpiter disser vermelho ou expressar o nome de um objeto, a visão interna da pessoa vai reproduzir exatamente o que você está falando como vermelho ou o que você pretende dizer. Porque hoje, por exemplo, quando eu falo assim, casa, você tem uma ideia de casa, você tem as suas representações de casa, a sua educação, você não consegue ter uma noção exata do que eu estou dizendo enquanto casa. No período de Júpiter, nós vamos conseguir transmitir a imagem pictórica interna, né? o que a nossa subjetividade produz enquanto vermelho, enquanto casa, enquanto conceitos, sejam eles concretos ou abstratos, poderão ser transmitidos e as pessoas terão acesso a tudo que nós somos interiormente. Por isso que não haverá mais mentira. É impossível mentir no período de Júpiter, né? Quando o período de Júpiter chegar, porque o que é interior vai ser exterior, né? Depois do período de Vênus, o homem poderá empregar a própria força para dar vida às suas imaginações, né? E poder exteriorizar no espaço, ou seja, nos mundos, aquilo que ele imaginou, né? Então ele vai possuir uma consciência objetiva, consciente e criadora. E por fim, no período de Vulcano, não tem muito o que dizer a respeito de como será a consciência espiritual do homem, né? Max Heindel diz que esse estado de consciência está muito além da compreensão. Para vocês terem mais informações disso tudo que eu estou falando, nós estamos estudando, estudem o capítulo 15 do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Lá tem tudo isso e muito, muito mais do que será a consciência do homem e o desenvolvimento futuro do homem. É bem interessante. A força interna do ser evolucionante, que faz com que a evolução seja o que é, ou seja, não apenas um mero desenvolvimento de possibilidades germinais latentes. Então veja, a evolução, se ela fosse algo como o mero desenvolvimento das potencialidades germinais latentes, significaria o quê? O homem pega o DNA que ele herdou de Deus e desperta
desperta essas camadas dormentes, né? Você vê que linhas místicas ou linhas mais da água, né? Elas vão, através de textos sagrados, né? Como acontece com a Bíblia, que foi escrita pelos filhos da água, eles vão despertar pela lei da ressonância aquilo que está dormindo em você, né? Camadas profundas do seu ser vão, pela lei de ressonância, despertando como um diapasão interno que encontra o tom externo, né? O tom externo, ele faz vibrar o tom interno, e essas possibilidades germinais latentes despertam e a consciência da pessoa, então, desabrocha, né? Cresce, aumenta. Mas a questão de uma linhagem também de fogo, não que ela negue isso, até porque a iniciação é feita desse modo, mas ela sugere, e o método Rosa Cruz é pautada nisso também, que além do despertar de camadas profundas, cada indivíduo acumulou ao longo da sua própria evolução, da sua própria consciência do eu, poder anímico, né? E é por isso que cada evolução difere de qualquer outro, é única, né? Então, o que faz com que a evolução de cada indivíduo difira da de qualquer outro, que prove o elemento de originalidade e dá lugar à habilidade criadora que o ser evolucionante está cultivando para que possa se tornar um Deus. Essa força é chamada gênio e, conforme já exposto, sua manifestação é a epigênese. Então, isso aqui é uma grande blasfêmia do ponto de vista místico, do ponto de vista da água, né? Puramente do ponto de vista dos filhos da água. Porque, a rigor, o ser humano tem que retomar a Nova Jerusalém, né? A partir do momento que perdeu a status do Jardim do Éden, se tornou viúvo, ele aguarda o casamento com Cristo na Nova Jerusalém, mas o modo de se casar é despertar as camadas profundas, latentes, que já estão ali, herdadas, não tem originalidade. A evolução, então, seria um mero despertar do que já existe. Então, o homem cresce e já está determinado, as suas potencialidades já estão determinadas. Mas a partir dessa originalidade, que é a epigênese, o homem consegue, além de despertar o que já possui, o que já herdou de Deus, ele vai além. Não que ele vai além de Deus, mas ele consegue ser diferente, né? E essa diferença é um grande paradoxo, porque aí é que está, esse é o ponto da presente conversa aqui, presente reflexão. Como pode o homem exercer esse poder de gênio, essa epigênese, sem blasfemar, sem ultrapassar o ponto da impureza, né? O ponto que o fará se tornar impuro, né? Se tornar vaidoso, cometer o pecado capital dos capitais, repetir o erro de Lúcifer, né? Como isso é possível? Então, para que as pessoas não tenham grandes dúvidas, né? Porque alguns acham que epigênese é simplesmente estar presente no momento, outros acham que epigênese é passar o café, o pó de café de manhã, né? Fazer café de manhã. Se eu mudar a posição do filtro no café, já sou sendo epigenético, né? Não, tudo bem, né? Cada um, até falando aqui, esse que vos fala, talvez a epigênese para mim seja isso, né? Só de pentear o cabelo por outro lado, é o máximo de originalidade que eu consigo exercer. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui do que seria a epigênese do ponto de vista espiritual, recortados de 2 palestras já disponibilizadas no nosso canal. Além disso, fica a sugestão, né, da obra de Goethe, né, principalmente Fausto, que dá a maior prova epigenética aí. Shakespeare também, muitas de suas obras, não todas, mas as principais, mostram aí como é que o ser humano pode ser epigenético no sentido mais profundo. Por isso que na escola pitagórica, quando você era admitido, 5 anos sem abrir a boca na sala de aula.
só assistindo a aula. Por quê? Para ver se aprende alguma coisa. Veja, na emancipação kantiana, que é aquela que experimenta pela primeira vez um nível de liberdade, você acha que você já está aqui, ó. Porque depois que eu calei, aí eu posso saber como é que as coisas funcionam. E aí eu não vou propor nada subjetivo. Eu não vou propor mais uma realidade diversa, de diversificação. Porque se eu propor alguma coisa sem saber, eu proponho uma subjetividade. Mais uma realidade no meio de tantas outras. Agora, se eu calo, eu posso acessar o verdadeiro ser. E sabendo como o ser é, aí eu posso começar a poder. E depois que eu dominar o calar, o saber e o poder, estudando, ativamente estudando, porém, me submetendo pela obediência, castidade e pobreza, aí eu posso usar uma realidade ontológica e não mais uma realidade subjetiva. Quer que eu fale um exemplo de realidade ontológica? Maria, novamente. Provavelmente a linhagem de Maria não caiu mesmo. Por quê? Logo que houve a queda do homem, o que aconteceu? Nós saímos da espiral da evolução, que não existia a morte, em que Deus se relacionava com o homem e o homem se relacionava com Deus, ou seja, o sábado era um momento, era um dia aberto. O que é o sábado? É agora, é a época inteira. Nós estamos vivendo o sábado, o 7º dia da criação, nós estamos vivendo agora, todo dia é sábado. Quando nós comemos o fruto do conhecimento, o que aconteceu? Nós fechamos a espiral, que é representado pela cobra que engole o próprio rabo, ou Ouroboros. Ouroboros, fala? Que está em alguns símbolos de algumas escolas que você vê. Você vê algumas escolas, a serpente engolindo o próprio rabo. O que significa você ter um símbolo desse na sua escola? Que você está promulgando, eles vão dizer, eu estou promulgando a sabedoria da serpente. Sede sábio como a serpente, porém abra o círculo. Porque o círculo fechado, também no Oriente é chamado de círculo de Sansara, que é o círculo do renascimento e morte, do pecado, da queda, de Lúcifer. Então o círculo fechado significa que você está preso na matéria. Eu encaro e desencaro, encaro e desencaro, encaro e desencaro, encaro e desencaro, encaro e desencaro. Até que chega Salomão e fala: o que há debaixo do sol? Nada mais é novidade, portanto, tudo é vaidade. Quando Salomão fala em Eclesiastes que tudo é vaidade, tem gente que acha que é vaidade de ter carro, de passar batom. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de ficar repetindo a vida física. É muito mais profundo que isso. Então, como é que eu saio do círculo da serpente? Nós estamos falando de Maria. Concebendo filho. Concebendo de forma casta. Então, enquanto a serpente, por exemplo, gira anti-horário, não sei se é esse horário que gira, esse sentido que gira, a castidade gira no sentido oposto e nunca engolindo o próprio rabo, mas em espiral, então ela é aberta. Qual é o jeito, então, que eu consigo sair da consciência lucífera e acessar a consciência de Deus? Pela castidade. E Maria vem de uma linhagem casta desde a queda. Todos nós caímos, mas teve uma galera que falou assim: não, nós não vamos cair. Nós vamos gerar filhos de modo casto. O que é gerar um filho de modo casto? Concepção, imaculada concepção. Aí nasce um filho puro, sem pecado, livre da consciência da serpente, mas que mantém o sábado aberto. Aí esse filho cresce, casa com uma outra pessoa que também é do mesmo jeito. Aí a próxima geração, também imaculado, imaculado, imaculado. E milhares de gerações imaculadas fora da serpente. Quais são os filhos dessa linhagem? Os profetas.
vem sempre anunciar a palavra de Deus no meio da maluquice que era o mundo caído. Até que a culminação de toda essa linhagem se deu num ego, num ser, que a gente faz como Maria. Essa mulher, então, e José, sendo ambos castos, criaram um filho, produziram um corpo tão puro e tão perfeito e isento de qualquer desequilíbrio ou de qualquer pecado, se preferirem, que atraiu um aspecto de Deus, que é o Cristo, para nascer. A partir de então, a realidade do mundo mudou. Então ela ousou, a linhagem inteira calou, soube que precisava ser casto, podiam ser castos, e ousaram, e aí geraram uma realidade, da qual nós hoje vivemos. Da onde vem por isso que Maria é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Deus, porque ela que deu a possibilidade dessa realidade existir. Se não fosse ela, e a linhagem inteira, não existiria essa verdade. E por que ela não é uma subjetividade, um delírio? Porque ela é uma verdade ontológica. Ela calou e viu que, na verdade, a castidade poderia gerar uma realidade verdadeira. E ela então praticou. Ela e todo mundo. Então veja, é diferente de eu fazer uma tese de doutorado. É diferente de escrever um livrinho aí. Isso aqui você percebe? Um é psíquico, fazer uma tese de doutorado é psíquico. Isso aqui é ontológico. Vem do ser, vem do espírito. Só que para eu poder enxergar isso, eu tenho que primeiro estar lá. Está claro isso? O mundo então seria como se fosse... Vocês já jogaram realidade virtual? Sabe essas RPG, né? Roleplay? Não, vocês têm vida, né? O Matrix é isso, né? O que é o Matrix? Não são códigos, o Matrix são realidades virtuais, né? Que o cara está plugado. O mundo é mais ou menos isso, né? As ideias, seja ideias que vieram do alto, seja ideias feitas pelo homem, a questão se o homem pode ter ideia ou não, eu não vou entrar, se isso é uma blasfêmia ou não, mas o mundo, ele é um polo feminino, rítmico, sustentado pelos 4 instintos básicos, que são os 4 animais sagrados. Esse ritmo feminino, esse polo feminino, essa terra, recebe qualquer semente e vai dar fruto. Isso é a terra. Que fruto é esse que a terra recebe? Um fruto que vem do alto. Então, a matéria tem a missão sagrada de materializar o ideal. Na terra, na matéria, o ideal se torna real. Tanto é verdade que o verbo se fez carne. Beleza. Então o mundo é isso. Porque é importante saber o que é o mundo para poder também viver a vida. Tem um lugar, né? Existe um lugar para você viver, para ser também. Pergunta sobre epigênese e sobre evolução. Talvez evolução, então, seria o homem entender que caiu. O que é a queda por esse gráfico? Seria a ideia de barco não ser refletida adequadamente. Por quê? Porque a matéria se nega a refletir o alto. O embaixo não mais reflete o alto. Então o axioma hermético em cima e embaixo para de existir. Éramos imagem e semelhança de Deus. Com a queda somos imagem e de semelhança de Deus. O que é a de semelhança? É quando a matéria deixa de refletir o alto. Isso é o hermetismo. Beleza. O hermetismo é refletir. Evolução seria o que então? O que é viver a vida, para finalizar? Eu aqui, encarnado, tenho que estudar o que seria a essência do homem que já existe. Na Cabala isso se chama Adão Kadmon, ou Kadmon, sei lá. E entendendo a essência do homem que está a priori,
que está antes feita por Deus, o que eu tenho que fazer então encarnado? Correr atrás para me afinar a essa imagem. Então eu vou modificar a matéria, vou evoluir a matéria por mim mesmo, com a força da minha vontade, porque agora eu sou autônomo, eu caí, para com a força da minha vontade me afinar e ser igual a Deus, refletir o que Deus é. Aí eu teria evolução. Isso é evolução. Mas e onde cabe então a epigênese? Então, porque às vezes a gente confunde epigênese com essa... Quando eu me adapto ao alto, eu só estou evoluindo. A gente acha que isso já é epigênese. Pelo que fala, na verdade, sim. Epigênese seria surpreender o próprio Deus, né? Então, aí a pergunta é, quando eu surpreendo o próprio Deus, porque eu sou original, a essência vem a priori ou a posteriori? Vocês entendem? A essência vem então, primeiro, veja, antes, a priori, já tem o homem ideal, já tem o Adão Cadimão, é a árvore sefirótica, está lá, a árvore sefirótica está lá, a árvore da vida está lá. O que eu tenho que fazer enquanto encarnado? Despertar essas profundezas, esse DNA divino em mim, para que aqui embaixo eu reflita exatamente o que tem no alto. Então, mas não tem epigênese. Então, é a minha pergunta. Isso aqui que eu estou falando, a essência já está lá. Que qual é o meu trabalho? Sair correndo para me ajustar. A epigênese seria o oposto, ou não? Essa é a minha pergunta. Eu entendo todo o processo, acho um gap, uma lacuna, e aí, o Irã Bif fez isso. O Irã Bif, o que o Irã Bif fez? Eu explico. Ele faz o seguinte, o cara nasce, encarna, vai vivendo, morre. Quando ele vai assimilar o que ele aprendeu na vida? No purgatório, no primeiro céu. Aí o que ele assimilou no purgatório, no primeiro céu, ele vai para o segundo céu, para o terceiro céu e reencarna. E aí faz tudo isso de novo. E assimila a segunda vida, aí encarna, assimila a terceira vida e vai acumulando. Aí o que o Irã Bif sacou? Ele falou assim, peraí. Um dia é igual a 10 mil anos. E 10 mil anos é igual a um dia. Então a bagaça é qualitativa e não quantitativa. Aí ele coçou a barba. Então, se um dia vale 10 mil anos, e 10 mil anos vale um dia, se eu simular com o poder da minha vontade, tudo que eu plantei no dia, antes de morrer, que seria o sono, porque o sono é uma simulação da morte, será que eu não acelero esse processo? Aí ele testou, e ao testar, descobriu que funciona. Isso chama exercício de retrospecção, está lá no conceito do povo. Então, ele foi epigenético, ele achou a lacuna, quer dizer, não é bem uma lacuna, mas ele acelerou o processo.